Olá, queridos alunos do terceiro ano, como vocês estão? Estão bem? Na aula de hoje de português, nós vamos corrigir as atividades que a prof passou para vocês na aula anterior. Vocês lembram do que nós vimos na aula anterior? Do que aprendemos? Nós aprendemos sobre o gênero textual, texto instrucional. Lembram disso? O que é um texto instrucional? Um texto instrucional, ele geralmente ensina o passo a passo de como montar um objeto, ou preparar um alimento, ou fazer funcionar um aparelho, ou ler um texto. É importante seguir todas as instruções na sequência em que são dadas para garantir um bom resultado. E a prof passou para vocês no slide da aula anterior também alguns exemplos de textos instrucionais, né? A bula de um remédio, o manual de instrução de um aparelho novo, a receita de um médico, receita de bolo. Esses são os textos instrucionais, que sempre vão nos ensinar ou dizer o que nós devemos fazer, tá? Então, vamos às atividades? Corrigindo, então, a compreensão. Que outros textos instrucionais você já leu? Essa é uma resposta pessoal, né? Que vocês iriam responder aí. Que outros textos instrucionais vocês leram? Número 3. Qual é a importância desse tipo de texto, do texto instrucional? Qual é a importância dele? Nós sabemos que a importância dos textos instrucionais são feitas para que nós consigamos fazer algo, né? Então, nós podemos responder assim também. Qual é a importância desse tipo de texto? Ele nos ensina a fazer algo, né? Passo a passo. Então, nós podemos responder aqui. Ele nos ensina a fazer algo passo a passo, tá? Vou colocar aqui para vocês, então. Número 3. Vou escrever para vocês fazerem lá, porque a questão do livro, ele não explica direitinho como nós vamos responder, tá? Então, vamos lá. Eles nos ensinam algo, né? Porque é algo, passo a passo. Ponto. Essa é a importância do texto instrucional, tá bom? Então, essa vocês vão responder na número 3, ou algo parecido, tá? Questão de número 4. Se você nunca leu um mangá, acha que conseguiria lê-lo sem o auxílio de um texto instrucional? É uma resposta pessoal também, mas eu falo por mim, eu não ia conseguir ler, né? Então eu acredito que vocês também não, porque o que é novo, que a gente desconhece, que a gente não sabe, nós precisamos de ajuda ou de alguém que nos ensine para fazer. E essa é a função dos textos instrucionais, tá bom? Questão de número 5, gente. É possível ler apenas partes do texto instrucional para compreender como se lê um mangá? Como nós vimos aqui em cima, ó, é importante seguir todas as instruções, né? Seja de um texto, de uma bula ou de manual de instrução. A prof comentou na aula passada, se nós estivermos montando algo com um manual de instruções, e montá-los pela metade, ou fazer o passo 1 e pular lá para o passo 5. Vai dar certo o que nós estamos montando? Não vai dar certo. Então, nós precisamos seguir passo a passo para conseguir o que queremos fazer, né? Ou o que queremos aprender. Então, não é possível. Se não lermos todas as instruções, não entenderemos como um mangá deve ser lido ou feito. Questão de número 6. Observe novamente o texto mangá. Então, vocês iriam observar novamente ele, né? Que outro recurso foi utilizado para orientar a leitura do mangá, além da sequência numerada de instruções? Então, além da sequência numerada, que vamos voltar lá para rever de novo, né?
Então, ó, além dessa sequência aqui, numeradas com letras, o que nós também encontramos nele, que recurso nós encontramos nessa história em quadrinho, e que ajuda a gente, que nos orientou para sabermos e entendermos certinho o texto instrucional. As letras e as setas, certo? Então, além do texto, os recursos que foram utilizados na leitura do mangá são aquelas setinhas vermelhas e as letras que estavam lá no texto também, só que agora localizadas no mangá, que iam direcionando a gente, né, para onde nós deveríamos ir, referente às letras, né? Muito bem, então, outro recurso, né? As letras e as setas. Questão de número 7. Leia em voz alta esta outra página do mangá. Então, nós temos aqui um outro exemplo de mangá e a questão para a gente responder. Siga as instruções de leitura dos mangás para localizar o quarto quadrinho. Aonde nós temos o quarto quadrinho? Então, nós sabemos que nós seguimos da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro. O quarto quadrinho, então, seria esse aqui, certo? 1, 2, 3, quarto quadrinho. Então, vocês iriam localizar o quarto quadrinho. Letra B. Releia os balões de fala do quarto quadrinho e responda: o que aconteceria se você não seguisse a orientação de leitura? Então, vamos reler aqui. Tomaru no time... Vamos começar da esquerda para a direita para ver se faz algum sentido? Você costuma marcar um monte de gols, não é? Toramaru, no time em que você jogava... 3 pontinhos. Ficamos a ver navios, não entendemos nada do que está se referindo aqui. Afinal, também nós estamos lendo um quadrinho só, né? Mas mesmo assim, se nós começarmos daqui para lá, ou da esquerda para a direita, não vamos conseguir entender. Ou seja, vamos responder na letra B que as falas não teriam sentido, ok? Muito bem. Questão de número 8. Complete os quadros com a ordem de leitura de um mangá. Então, ficaria assim. Da onde nós pegamos essa informação? Lá da página 104, onde está o texto instrucional. Agora, nós só vamos colocar aqui em ordens, né? 1, 2 e 3. Comece lendo a revista de trás para frente, ou seja, comece pela última página. 2. Leia os quadrinhos sempre de cima para baixo e da direita para a esquerda. 3. Leia os balões também, da direita para a esquerda, ok? Então, basta nós irmos lá na página 104 e nós conseguiríamos encontrar aqui o restante que completa essa sequência, tá? Número 9. Imagine que você vai orientar um aluno japonês a ler uma história em quadrinhos do Brasil. Escreva um pequeno texto instrucional sobre como ler os quadrinhos da Turma da Mônica, da página 94. Então, nós tínhamos lá na página 94 um quadrinho da Turma da Mônica, certo? E aí, vocês deveriam escrever um pequeno texto mostrando ou instruindo os japoneses, no caso, né, um aluno japonês, como ler a nossa história em quadrinho. Então, nós poderíamos começar assim. 1. Leia os quadrinhos sempre de cima para baixo e da esquerda para a direita, porque agora o nosso é o contrário. 2. Leia os balões sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo, ok? Muito bem. Se vocês fizerem um parecido, com essas frases, ok, só lembrem-se de que os nossos são diferentes, né? É o contrário dos japoneses. Aqui a prof sempre fala na sala de aula que tem uma questão que eles esqueceram de colocar. Se vocês quiserem acrescentar, talvez, né, vamos colocar assim, lembrem-se de começar sempre
do início, né? Não começam lá de trás, como os mangás. As nossas histórias em quadrinhos, elas começam da página inicial, né? Da capa. A capa não é lá atrás. Então, nós poderíamos colocar aqui a orientação 3. Vamos colocar assim. Inicie a leitura sempre da esquerda para a direita. Ponto. O que quer dizer isso, gente? Inicie a leitura sempre da esquerda para a direita. Isso quer dizer que nós devemos começar sempre do começo da capa e ir para o restante, né? Eles começam lá do livro, do final, e vêm para a direita. Nós começamos da esquerda e vamos para a direita, tá? Então, se vocês quiserem acrescentar essa sugestão, fica a critério de vocês, tá bom? Ou se quiserem modificar também, modifiquem se vocês quiserem, tá bom? Então, vamos continuar os nossos conteúdos de hoje? Na aula de hoje, então, nós vamos falar sobre os substantivos. A gramática, que é o substantivo no grau aumentativo. A prof vai explicar para vocês e vocês farão as atividades então, tá? Então, vamos lá. Nós já aprendemos o grau dos substantivos no diminutivo. No diminutivo, indicando diminuição de tamanho, carinho e desprezo, que podemos classificar com terminações, inho, inha, zinho, zinha, eco, ebre, ejo, e também com adjetivos, lembram? Pequeno, minúscula, minúsculo. Agora nós vamos falar sobre os substantivos no grau aumentativo. Então, só para a gente relembrar, vamos observar a ilustração. Nós temos um substantivo gato no diminutivo, gatinho. Substantivo gato no grau normal, gato. E o substantivo gato no aumentativo, gatão. Ou seja, aumentativo do substantivo. Então, aí nós temos as perguntas para responder. Qual é a diferença entre os gatos? O que está diferente entre eles? O tamanho, certo? A diferença entre eles é o tamanho. Um é menor, o outro é normal e o outro é maior. Letra B. O que foi acrescentado na escrita do substantivo gato para mostrar a diferença entre eles? Então, o gatinho, nós acrescentamos a terminação inho, e no gatão foi acrescentada a terminação ão, certo, gente? Então, coloquem ali as terminações inho e ão, beleza? Vamos para o nosso quadro, então, aqui, para nós vermos um quadro conceitual para identificarmos como que nós classificamos o substantivo no aumentativo. Ele é quase a mesma forma do diminutivo, só que vai modificar as terminações e os adjetivos, tá bom? Então, vamos lá, acompanhem aqui com a prof. Já sabem que vocês podem marcar, né, porque é importante. Então, vamos lá. O grau aumentativo do substantivo é usado para indicar aumento de tamanho, carinho ou desprezo. Então, assim como o diminutivo, o aumentativo também pode indicar tamanho, aumento, né, de tamanho, carinho ou desprezo. Exemplos da indicação de aumento de tamanho:
carro grande. Lá no diminutivo, nós utilizamos o adjetivo pequeno, né? Aqui nós queremos aumentar de tamanho, então vamos utilizar o adjetivo grande, carro grande. Aumentativo formado por adjetivo. Quais são os adjetivos que nós podemos utilizar para indicar que um substantivo está no aumentativo? Grande e enorme. São esses dois adjetivos. Temos também o aumentativo, que indica aumento de tamanho, com terminação. Carrão, no caso do substantivo carro. Aumentativo formado por terminação, ou seja, nós tiramos a letra O do carro no grau normal e acrescentamos a terminação ão. Quais são as terminações que nós podemos usar? Ão, ona, alha, arra e aço. Exemplos de indicação de carinho. Mas, prof, indicação de carinho com um substantivo no aumentativo? Sim, temos também. Exemplo, amigão, timão, né? Às vezes nós utilizamos. Ah, vem cá, meu amigão. Ó, esse é o meu timão do coração. Então, está no aumentativo, mas não quer dizer aumento de tamanho, e sim carinho, tá? Exemplos de indicação de desprezo. Pouco caso, crítica, gentalha, palavrão. Então, aquele palavrão que termina com ão não está no aumentativo, não é uma palavra grandona, né? Mas sim um pouco caso, uma crítica. E no caso de gentalha também, a terminação alha para gente, né? Não indica uma gente grande, mas sim um desprezo, né? Fazendo pouco caso, uma crítica. Quem tem uma frase assim que fala gentalha? Vocês lembram? O Seu Madruga, né? Não, é o Kiko? Não, acho que é o Seu Madruga. Agora a prof tá se confundindo. Mas enfim, tem alguém que fala essa frase, né? Gentalha, gentalha, gentalha. Vocês lembram disso, não é? Isso mesmo. Então, gentalha quer dizer pessoa no aumentativo, mas indicando desprezo, pouco caso, tá bom? Observação, e é importante essa observação, gente. Há substantivos terminados em ão mesmo, né? Aquele ão aotil, que não indicam grau aumentativo. Exemplos: balão, cartão, colchão, cordão, ferrão, portão. Tem outros, né? Então, só para vocês ficarem atentos. Nem sempre, quando o substantivo terminar com ão, quer dizer que ele está no aumentativo, tá? Então, não esqueçam disso. Inclusive, a palavra não está no aumentativo, tá bom? O aumentativo aqui da página 247, deixa a prof ver se a prof consegue aqui para vocês. Não está aparecendo para nós anexarmos? Deixa eu ver aqui se aparece. Não. Vamos voltar um pouquinho aqui, que a prof tem na outra atividade que nós fizemos sobre os substantivos no diminutivo e que tinham outros exemplos do aumentativo. Aqui, ó, lá não tem esse anexo. Então, aqui, gente, ó, aumentativo. Nós falamos do diminutivo na aula passada. Aqui está um aumentativo, ó. De barco, barcaça. Então, quando vocês querem se referir a um barco gigante ou grande, né? E vocês podem fazer também a classificação com adjetivo, poderão utilizar olha, uma barcaça, que quer dizer um barco gigante. Boca, bocarra. Bocarra é uma boca grande. Cabeça, cabeçorra. Então, olha só, gente, que interessante. Outras terminações além do ão, que é comum, né? O fogo, fogaréu. Então, termina com terminação réu. Homem, homenzarrão. É assim que nós classificamos o substantivo no aumentativo para homem. Nariz, narigão. É um narizão, é um narigão. Rapaz, rapagão. E rico, ricaço. Então, para vocês conhecerem e aumentar o vocabulário de vocês, outros aumentativos com terminações diferentes, né? Ó, cabeçorra, bocarra, barcaça, homenzarrão, narigão, rapagão e ricaço. São dessa forma
Ou, aliás, é dessa forma, né, gente, que nós classificamos, então, esses substantivos no aumentativo, tá bom? Vamos voltar lá para onde nós estávamos. Aqui. Aí vocês farão hoje algumas atividades referentes ao substantivo no aumentativo, tá? Utilizando adjetivo e terminação. Vamos então provar e explicar rapidinho para vocês. Numere as frases para identificar em que forma do grau aumentativo estão os substantivos e as expressões sublinhadas, como na outra atividade que vocês fizeram com o diminutivo, tá? Então, vocês vão colocar para substantivo mais terminação. 2, substantivo mais adjetivo. E aqui vocês vão classificar. Aqui nós temos árvores enormes, chapelão e cabeçona. Questão 3. Observe essa cena e pinte a camiseta dos meninos de acordo com as indicações. Então, eles estão falando, ó. Cadê o brigadeirão que estava aqui? Pergunta para o espertalhão ali. Ah, amigão, depois eu te dou outro. Então, vocês vão fazer o quê? Pintar de azul o menino que usa o aumentativo para indicar carinho. Vocês estão vendo que a camisa deles está branca e vocês irão pintar de acordo com o substantivo que eles utilizaram. A B, de vermelho, o menino que usa o aumentativo para indicar tamanho. E de verde, o menino que usa o aumentativo para indicar desprezo. Cada um deles está indicando uma forma de classificar o substantivo no aumentativo, tá? Um é carinho, o outro aumento de tamanho e o outro está indicando desprezo. Vocês vão pintar de acordo com as orientações. Na questão de número 4, alunos, vocês irão completar a frase usando o substantivo boca no aumentativo e no diminutivo. A prof mostrou para vocês o aumentativo de boca, né? Como é que é mesmo? Bocarra. Então, vocês vão completar. Comparando um jacaré que tem uma boquinha ou bocarra? O cachorro tem uma boquinha ou bocarra? No aumentativo ou no diminutivo? Vocês irão completar, certo? Vamos seguir adiante. E aí nós vamos ver também que nós temos no dicionário o diminutivo e o aumentativo. É isso mesmo. Alguns dicionários, em seus verbetes, quando procuramos o significado de algumas palavras, eles nos indicam como que é a classificação do determinado substantivo que você procurou, no diminutivo ou no aumentativo. E alguns ainda colocam exemplos em frases para nós utilizarmos e o como devemos utilizar esses substantivos. Vamos ver aqui o que temos então? Então, nós temos aqui colher, é um substantivo feminino, talher com uma ponta arredondada e funda, usada para misturar, servir e levar alimentos líquidos à boca. Também chamamos de colher. O que esse talher é capaz de conter? A receita dizia para colocarmos 3 colheres de açúcar. Então, aqui nós já temos exemplos, né? Dar uma colher de chá. Se alguém lhe dá uma colher de chá, deixe as coisas mais fáceis para você. Importante, né? Esse sentido é de uso informal. Plural, colheres. Diminutivo, ó, aqui aparecendo o diminutivo de colher. Pode ser colherinha ou colherzinha. Das duas formas está correto. Aí nós temos o substantivo chuva. É um substantivo feminino que quer dizer queda das gotas de água formadas nas nuvens por condensação do vapor de água contido na atmosfera. Diminutivo de chuva, chuvisco. Nariz, substantivo masculino, parte do rosto que fica acima da boca e por onde a gente respira e sente cheiros. Plural, narizes. Aumentativo, narigão. Aí pede para ver imagem, né? Mas olha só, aumentativo, classificando o substantivo nariz também, só que agora no aumentativo. O copo, substantivo masculino, utensílio geralmente com forma de um cilindro, sem tampa, e sem asa, usado para beber líquidos, também chamamos de copo, o que está contido nele. Tomei 2 copos de suco. O aumentativo de copo, olha só, gente, copão.
copásio. Que interessante, né? Não é um copão grande, como nós costumamos falar popularmente, mas um copo grande, no aumentativo, é copásio. Interessante para nossa aquisição de vocabulário novo, não é mesmo? Então, gente, alunos, referente a isso, vocês irão responder. Circule o diminutivo e o aumentativo dos verbetes acima. Então, vocês acompanharam com a prof, agora vocês têm que circular. Aonde eles estão? Em cada um desses verbetes aqui, está indicando o diminutivo e o aumentativo. Vocês irão encontrar e circular. E responder. O que é uma colherzinha? O que é um chuvisco? O que é um narigão? O que é um copásio? Vocês vão responder. Por exemplo, o que é uma colherzinha? É uma colher pequena. Pode ser? Pode. É uma colher minúscula. Como vocês preferirem, tá? Vocês terão que explicar o que está indicando essa pergunta. Questão de número 2. Agora, observe estes dois verbetes. Então, vocês têm o chorinho e o choro, tá? E vocês vão responder, vocês vão ler com atenção, a prof vai deixar vocês lerem sozinhos e responder essa pergunta. Chorinho é diminutivo de choro? Vocês vão responder e encontrar essa resposta e colocar a resposta de vocês aqui embaixo, tá? Registrar ela. Na semana que vem a gente corrige e vocês tiram as dúvidas de vocês daí, tá bom? Questão próxima. Oficina das palavras usando o aumentativo. No livro de vocês, aqui tá um pouco estranho o livro da prof, né? Vamos ver se a prof vai mudar aqui, vai aparecer melhor. Vocês aparecem lá no livro de vocês na questão 1. Observe a foto e leia as legendas, né? Vocês têm a foto de uma girafa e tem uma legenda dela também. Aqui ficou melhor. E a legenda da foto diz assim: o pescoção da girafa não a deixa sentir seu chulé. É para você circular a palavra no aumentativo que revela a principal característica física da girafa. Características físicas, né? Então seriam o pescoço grande, uma perna grande, a cor, né? Essas são as características físicas. E uma das características físicas marcantes da girafa é o seu pescoço. Então, vocês vão circular a palavra que está na legenda, que indica e revela essa principal característica dela e que está no aumentativo. Questão de número 2. Vocês vão criar legendas divertidas para as fotos a seguir. Vão utilizar o aumentativo do modo que preferir para destacar a principal característica do animal. Então, vocês têm um hipopótamo e um peixe-telescópio. Vocês vão observar as características deles nessa imagem e irão criar uma legenda parecida com essa da girafa. Pode ser até divertida, vai ser bem legal. Criar uma legenda para essa imagem de acordo com a característica de cada animal, tá bom? Destacando, por exemplo, do hipopótamo, qual é a característica marcante dele? E do peixe, desse peixe-telescópio, qual é a característica marcante do peixe-telescópio? Vocês vão criar uma legenda com essa característica marcante, ok? Utilizem o aumentativo, né? Como está pedindo aqui a atividade, não esqueçam, tá bom? Meus amores, acredito que por hoje era só. No livro, né, vocês vão realizar as atividades da página 108 e a página 111. Como a prof explicou para vocês, corrigir, né, as questões que a prof corrigiu com vocês. Vocês vão ouvir também uma música que é bem conhecida, a música Fico Assim Sem Você. E aqui nesse slide a prof deixou a letra dela. E o que eu vou pedir para vocês fazerem então? Vocês irão encontrar todos os substantivos, sejam ele comum ou próprio, dentro dessa letra, e irão reescrever no grau aumentativo e no grau diminutivo. Mas, prof, substantivo comum também nós vamos colocar no diminutivo? Também pode ser colocado no diminutivo, né? Quando você chama alguém com nome próprio no diminutivo, você está indicando carinho, né? Uma forma de oferecer carinho. Então, vocês podem sim classificar os substantivos aqui que tem no texto
os substantivos próprios no aumentativo e no diminutivo, tá bom? Utilizando terminação e adjetivo, como a gente aprendeu, tá bom, gente? Então, por hoje é só. Eu fiz também 2 versos aqui da música, que depois de vocês encontrarem substantivos, passar para o aumentativo e diminutivo, a prof deixou um desafio para vocês também. Vocês foram contratados para compor mais 4 versos, ou seja, linhas, frases, né? Para essa música do Fico Assim Sem Você. Continuando com o mesmo ritmo e sentido. Não precisa rimar, porque é mais difícil, né? De um não viver sem o outro, então com o mesmo sentido da música. Então vamos lá. Tenho certeza que irão arrasar. Vocês foram desafiados. Vamos ver como que vai ficar as terminações de vocês, tá bom? Na próxima semana, na aula de português da webconferência, a prof vai pedir para que vocês leiam como que ficou as frases de vocês. Eu deixei as minhas aqui para vocês verem, tá bom? Por hoje é só, então. Um beijo, um abraço gigante da Prof. Neia. Espero que encontrá-los todos bem aí na casa de vocês. E se cuidem, tá bom? Beijos!